Deuteronômio 8, verso número 2. Diz assim a palavra do Senhor: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O livro de Deuteronômio, nome vem de norma, de lei, então é a segunda lei, no sentido de a repetição da lei. Quando ele diz que eles caminharam 40 anos no deserto, mostra o momento em que Moisés está conversando com a nova geração. Nesses 40 anos, alguns morreram, outros nasceram, e no propósito do Deuteronômio, ele faz questão de mostrar a história, o que aconteceu, de onde o povo veio, de onde eles vieram. Ele faz questão de mostrar também as leis, quais foram as leis que Deus, as leis que ele estabeleceu para aquele povo. E ele faz questão de, em Deuteronômios, mostrar para a nova geração a aliança que foi feita entre Deus e o seu povo. Então eu quero que vocês entendam que aquele é o momento em que eles estavam para agora tomar posse da terra prometida. Entrar, conquistar. Então seria um momento de triunfo, de glória. E lá no verso de número 17, fala assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então havia aquela preocupação da nova geração agora, conquistar e falar, fomos nós somos. Não, peraí, tem que lembrar, é Deus. Isso não começou agora, vem lá de trás. Já era um projeto divino, ele caminhando com vocês. E agora, não se esqueça, quando você orou tanto pela bênção, quando receber a bênção, não esqueça de Deus. E não queira o crédito para si, mas lembre-se que foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que deu saúde, foi o Senhor que enviou os recursos, foi o Senhor que enviou o anjo dele para preparar o caminho. Então não esquecer de dar glória a Deus. Mas é interessante que ele fala, recorde-se em todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus dirigindo, a direção de Deus. Agora, interessante que ele fala, te guiou no deserto. E não foram 4 dias, foram 40 anos. O povo poderia ter chegado mais rápido, mas Deus entendeu que deveria durar 40 anos aquela caminhada. Mas para quê? Por que atravessar 40 anos num deserto? E eu quero falar nesta manhã sobre isto, atravessando os desertos da vida. E é interessante que aqui ele pontua 4 motivos para o deserto. 4 finalidades do deserto. Porque todos nós já atravessamos por desertos em nossas vidas. Talvez alguém hoje, nesta manhã, esteja atravessando por um deserto na sua vida. E provavelmente passaremos por novos desertos no futuro, que faz parte. O deserto é um símbolo da escassez. Existe a falta, principalmente falta água. E a água ela é essencial para a vida. Por isso que nas regiões, nas planícies muito áridas, não tem chuva, não tem nuvem, a umidade é baixíssima, a vida não se reproduz como numa floresta úmida, com muita chuva. E há essa escassez. Então, muitas vezes, o deserto da vida que nós atravessamos é uma situação em que nós não vemos no horizonte uma saída, uma chegada. Porque o deserto, muitas vezes, a pessoa só vê areia de forma infinita, não vê um porto seguro para ela poder alcançar. E muitas vezes na vida é assim. Vivemos situações em que nós não conseguimos ver qual vai ser a saída. Não sabemos como resolver. Quantos de nós já tivemos em uma situação que nós não sabíamos como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou sair dessa? Nós não vermos naquele momento a maneira viável, fácil de nós nos livrarmos daquela situação. E muitas vezes as pessoas atravessam desertos que elas procuraram.
Elas procuraram aquele deserto. Mas como é que você foi parar nesse deserto? Com os próprios pés. Ela escolheu aquele deserto. Agora está no deserto. Você escolheu esse caminho. Você não sabia que nesse caminho tu ia chegar no deserto? Ué, você seguiu esse caminho. Pegou o caminho do deserto, chega no deserto. Então, esse deserto que a própria pessoa escolheu. E no deserto, a pessoa, e agora, como é que eu saio? Onde é a saída? Porque não tem estrada, não tem placas, não tem um roteiro. Nem sei se o GPS pega lá no deserto. Mas numa situação sem saída, a pergunta é, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, e você é, homens e mulheres de Deus, se Deus te ama, por que Deus permitiu aquele deserto na sua vida? Ou por que Deus permite hoje este deserto na sua vida? Por quê? Irmãos, cada caso é um caso. Não existe um padrão. Aqui, ele enumera 4 motivos para permitir que o povo, antes de conquistar, passasse pelo deserto, saindo ali do Egito. Deus entendeu que não seria ideal sair direto do Egito para a vitória. Tinha que primeiro passar pelo deserto. O que nós aprendemos no deserto? O que Deus quer que nós aprendamos nesse deserto? O que Ele quer transformar em nós no deserto? Alguns dizem que, quando estamos no deserto, a pergunta certa não é, Senhor, por que eu estou atravessando esse deserto? Mas a pergunta certa seria, Senhor, para que este deserto? Não por quê, mas para quê? Qual a finalidade? Porque realmente Deus, quando faz algo, Ele tem um motivo, há um objetivo, há um propósito, que nem sempre nós conhecemos, mas Ele não faz nada aleatoriamente, só por fazer. E aqui Ele diz que o primeiro motivo, para te humilhar, para te humilhar. Você está no deserto hoje? Não quer dizer que seja esse motivo, mas pode ser que é para te humilhar, para quebrar o teu orgulho, para você aprender a ser mais humilde, para você entender que realmente você não é melhor do que ninguém, e nem ninguém é melhor que você, porque nós somos todos iguais. Mas há pessoas que subiu um pouquinho, já começa a pisar nos outros. Subiu um degrau, já começa a pisar, já humilhar, esculacha as pessoas, envergonha as pessoas, começa a se achar. E Deus não aceita isso de um servo de Deus, porque a soberba, ela precede a ruína. Deus não quer a nossa vida arruinada. Então, para prevenir, Ele envia meios para que nós possamos lembrar que Ele é o superior e nós somos inferior. Ele está acima, nós somos abaixo. Que nós somos pó. E ao pó voltaremos, falando de forma humana, naturalmente. Então, muitas vezes, Ele quer quebrar o nosso orgulho, nos quebrantar, porque o nosso orgulho, o nosso ego fica inflado. Alguma coisinha melhora, o ego já fica inflado, a pessoa já para de vir na igreja, já para de ler a Bíblia, para de orar, agora ela está cuidando agora da bênção. Ela ficou ali aos pés do abençoador. Aí, quando recebe a bênção, ela esquece do abençoador e agora foca só na bênção. E se envaidece com isso. Então, um dos motivos em que Deus permite o deserto em nossas vidas é para nos humilharmos, para que aprendamos a ser humildes. Será que é porque Deus quer que você seja mais humilde, que Ele permite o deserto da sua vida? O segundo motivo, Ele fala, para te provar. Mas para que provar? Por que na escola a professora dá uma prova para os alunos? Para saber se aprendeu, saber se ele está sabendo realmente, se está preparado. Agora, irmãos, a aprovação faz parte da vida cristã. Deus costuma provar os seus servos. Eu não parei assim para pesquisar mais a fundo, mas o que me vem à mente, o primeiro que passou por uma grande prova na Bíblia, quem você acha que foi? Abraão, uma prova de fé. Abraão, quietinho no seu canto, Deus foi até ele. A Bíblia não diz que ele era uma pessoa que buscava a Deus, mas diz que Deus buscou ele e faz uma promessa, você vai ser pai de uma grande nação. E a esposa era estéril. E Abraão creu na promessa do Senhor e Deus cumpriu a promessa e entregou para ele Isaque. Amém, glória a Deus. Agora virou pai, com 100 anos, mas virou pai. E aí o menino cresce e num dado momento Deus fala, vou provar a fé desse homem. Abraão, eu quero teu filho. Meu filho, teu filho. Mas Senhor, não vai dizer que só tem ele, tinha o Ismael, né? Mas Senhor, meu filho de Sara, meu querido filho, eu quero aquilo que você mais gosta. Não é fácil ouvir isso de Deus. Consagre a mim aquilo que você mais ama. Consagre a mim aquilo que você mais gosta. Entrega para mim.
Em alguns casos abra mão daquilo que você mais gosta de fazer por amor a mim. Deus gosta de provar. E Abraão, entendendo pela fé, se Deus deu, dele. Mas Abraão também cria que o mesmo Deus que pede Isaac para um sacrifício, tinha poder também para ressuscitar Isaac. Tinha esse poder. E Abraão entrega o filho. Mas na hora de consumar, Abraão, poupa o teu filho. É só um teste. Foi só uma prova. Só está te testando para saber até onde eu posso contar com você. Abraão foi provado. Você é melhor do que Abraão? Se Abraão foi provado, você também vai ser provado. E o deserto é um dos lugares de nossa prova. Mas até Jesus foi provado. E Jesus foi provado aonde? Foi na floresta? Foi no palácio? Onde ele foi provado? No deserto. E ali o diabo foi pessoalmente. Essa eu quero ir pessoalmente. Ele foi pessoalmente para provar Jesus. Abraão foi provado. Jesus foi provado. Paulo fala, e passando por tantas provações. Teve um outro que foi iniciativa do próprio Satanás. Tá vendo aí o Jó? Tem tudo. Até eu. Com tudo, claro que eu sou fiel. Quero ver sem nada. E Deus falou, tudo bem, vou permitir prová-lo. E permitiu. E Jó foi firme na prova. Até onde nós conseguimos ser firme na prova? Porque, irmãos, tem pessoas que quando a coisa aperta mesmo, ela larga de mão. Larga de mão mesmo. Então vou largar de mão. E larga a fé, larga a fidelidade, larga o compromisso. Porque ficou tudo ruim. Há pessoas que, observe, Jesus foi provado logo após o seu batismo. E muitas vezes a pessoa entra para a igreja e ela acha que agora vai ser o céu. Aí se batizou, aí começa a ter problema na família, começa a ver as provações. E muitos pensam, mas agora que veio crente piorou. E ela abandona o evangelho e não consegue prosseguir. É reprovada. Mas Paulo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, prova não é moleza, não é facilidade. Vai ser aquele professor bonzinho que dá aquela prova facilzinha, né? Para os alunos passar. Eu acho que Deus ele dá uma variada. Tem momentos que a prova é mais leve, mas tem hora que ele pega pesado conosco. Até onde você vai comigo? Até onde você está comigo? Até onde você consegue ir comigo? Sem me abandonar, sem murmurar, sem blasfemar, sem reclamar, sem praguejar. Até onde? Senhor, não estou aguentando mais não. Para mim chega, não aguento mais. Fica firme em nome de Jesus. Fica firme na prova. A prova vai te provar. É para você passar na prova. Agora, será que é possível passar na provação? É possível passar na provação de Deus? Com certeza que é. Tiago fala que ele não dá aprovação além do que nós podemos suportar. Então, você, pastor, cheguei no meu limite. Não chegou. Você pode mais ainda, porque ele nunca vai dar uma além do seu limite. Pode ir até o final. Fica firme, fica ali. Como Jó manteve. Para no final ele poder dizer, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Fica firme na prova. Segundo motivo da provação, como eu disse, pode ser um, pode ser outro, pode ser até um quinto. Mas cada caso é um caso. Essa é forte, hein? Para saber o que estava no teu coração. Irmãos, na hora da prova, da dificuldade, as pessoas mostram realmente quem elas são. É na hora da dificuldade que você descobre quem é quem. Quando você passa pelo deserto, você descobre quem gosta de você ou não gosta. Sabe por quê? Quando você está no deserto, tem pessoas que não querem nem chegar perto, nem ouvir teu nome, nem saber de você. Mas quando elas estão no deserto, a primeira porta que elas batem, sabe qual é? É a sua. Primeira porta. No deserto, você conhece as pessoas. E ali Deus botou no deserto aquelas pessoas que os murmuradores se revelaram logo. Que saudade do Egito! Da escravidão do Egito. Por isso que no namoro é bom as pessoas brigarem bastante. Porque uma das formas de você conhecer uma pessoa é quando você briga com ela. Porque na hora da raiva ela fala realmente o que ela pensa de você. Outra forma de conhecer a pessoa é quando você precisa dela. Quando você não precisa, tá tudo bem. Meu amigo, hein? Mas quando você precisar daquela pessoa, tu vai saber o que ela sente por você ou não. Você não é meu amigo? Mas... Ou então,
Quer conhecer uma pessoa, saber o que aquela pessoa sente por você? Quando você conta uma bênção para ela. Quando você conta uma grande vitória para ela. A pessoa que realmente gosta de você, ela vai se alegrar com você. Ela vai festejar, vai celebrar com você. Mas a pessoa que não gosta de você, ela vai se doer de inveja. Vai ficar irritada. Por que você tem e ela não tem? Por que você conseguiu e ela não conseguiu? Eu gosto mais de você do que dela? Ela vai ficar com inveja, porque ela não gosta de você. Então o deserto, a terceira motivo para mostrar o que tem no coração, revelar as intenções, revelar os sentimentos que passa dentro da pessoa. Então, primeiro, humilhar. Segundo, fazer prova. É interessante que o único versículo que a gente vê Deus desafiando o povo a fazer prova é no dízimo. Ele fala, fazei prova de mim. Né? Aquela pessoa, porque a pessoa contribuir com as contas em dias, tudo certo, é mais fácil. Mas aquela pessoa, quando está contadinho, aí vem o diabo e fala, olha, não dá o dízimo esse mês não, porque você está apertado. E aí Deus fala, faça prova de mim. Aí a pessoa surgiu uma dívida, agora está endividado. Aí o diabo fala, olha, quando você quitar as dívidas, você acerta lá na frente, não dá o dízimo esse mês não. Deus é rico, Deus não precisa de dinheiro. Ele fala, faça prova de mim, faça prova de mim. Porque nós queremos que Deus faça por nós. Senhor, dá uma saída, Senhor, para me sair dessa dívida. Queremos que Ele faça a parte dele. Mas e nós? Estamos fazendo essa parte. Sermos fiéis, nossos dízimos, nossa oferta, nosso compromisso com a obra de Deus, compromisso com as programações da tua igreja, que você é membro, participar das atividades, fortalecer. Porque quando a pessoa participa dos cultos, ela está fortalecendo aquela igreja, fortalecendo aquele trabalho. Agora, se ninguém participa, vai se enfraquecendo, daqui a pouco até fecha. É igual, por exemplo, um comércio. Todo mundo está comprando naquele comércio, naquela loja. A tendência é que a loja crescer, se expandir. Agora, só ninguém está comprando, vai fechar. Então, nós temos que ter o nosso compromisso. E o fazer prova aqui é quando fazei prova de mim. E o terceiro, o quarto e último é ver a reação. Porque ele fala, se guardarias ou não os meus mandamentos. Você vai ser fiel ou não no deserto. Ser fiel no paraíso é fácil, no jardim. A questão é ser fiel no deserto. Então tá bom, como foi Jó, né? Vamos ver se ele vai desobedecer. Vamos ver se ele vai ser fiel. Vamos tirar a bênção, vamos jogar para o deserto. Então, 4 motivos do deserto. Para te humilhar, para te provar, para revelar o que está no teu coração, se você crê realmente, e para ver sua reação, se você vai continuar fiel, obediente ou não. Esses são os 4 motivos do deserto. Eu quero dizer para os irmãos, já concluindo, que no deserto ninguém está sozinho, porque Deus não te abandona no deserto. Ele pode te levar ao deserto, mas não deixa você lá solto às feras, solto aos demônios, porque havia essa crença na antiguidade que os demônios ficavam nos desertos. Jesus, inclusive, falou, né? Quando o Espírito sai, ele vai para um lugar deserto, árido, ermo, e depois ele volta e traz com ele mais quanto? Mais 7 demônios. E se a casa estiver arrumadinha, mais vazia, ele vai e entra. Então, no deserto, Jesus foi provado pelo diabo no deserto. Então, não que o diabo habite no deserto, mas quando a pessoa está passando por uma dificuldade, uma situação de deserto na vida dela, um deserto espiritual, um deserto na sua vida pessoal, ali realmente ela fica mais vulnerável para os ataques do maligno. Se você está atravessando um deserto hoje, você está mais vulnerável aos ataques do maligno. Deus está com você, mas para estar no deserto, a própria pessoa se sente mais fragilizada, e o fato de se sentir mais fragilizado, você dá oportunidade para que o inimigo tenha mais acesso a você. Mas se você se mantém firme no deserto, então ele não vai ter tanta chance. Deus não te abandona no deserto. Ele está contigo. E se o deserto falta água, nós temos que... Quantas pessoas já morreram no deserto por desidratação? Não tinha água, morreu. Deserto tem que atravessar com água, levar água. E espiritualmente Jesus falou, eu sou a água da vida. Quem beber da água lhe der, tem água viva. Significa que no deserto que você está atravessando, se apegue a Jesus, porque Ele é a água da vida.
Se apegue mais ainda. É interessante, no deserto tem que se apegar mais. Há pessoas que no deserto abandonam. Deserto, então se apegue mais. E eu concluo dizendo o seguinte: Jesus foi fiel no deserto. Adão desobedeceu no paraíso. Observe que não é onde a pessoa está, mas sim a decisão interior que ela tem no seu coração. Então fique firme no deserto. Se apegue ao Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu não vou te abandonar no deserto. Amém.